Bora? Vamos descobrir aí qual que é essa desculpa que tá nos afastando da agenda lotada? Post sem mimimi! É tipo isso, Sandy. É zero mimimi, sabe por quê? Porque psico que deseja agenda lotada, porque quem deseja viver da sua profissão, e eu não falo só da psicologia não, de qualquer profissão que você queira viver, precisa dar um adeus mesmo pro mimimi. É stop mimimi. É muito mimimi. Ah, isso eu não vou fazer, isso eu não quero, isso não combina comigo. É mimimi demais. Quando você abandona o mimimi, a tua vida flui, que é uma coisa linda de se ver. E hoje a gente vai falar muito sobre deixar pra lá esse bando de mimimi que a gente adota pra gente ficar aí refém da nossa zona de conforto e depois chorando as pitangas uma vida inteira porque a gente não conseguiu. Não conseguiu porque tava refém do mimimi. Qual é então essa desculpa que afasta a gente da agenda lotada? Vou contar. Sabe qual é? Sabe aquele jeitinho de falar assim, ai, mas sabe, é difícil. É difícil, é a nossa desculpa. Cada teu é difícil te afasta um pouquinho mais da tua agenda lotada. E eu vou te explicar como assim, Fran, que história é essa do é difícil? Sabe o que é o é difícil? É aquela coisa do, ai, mas é difícil ganhar dinheiro com a psicologia. Nossa, mas é difícil ter sucesso com a psicologia. Nossa, mas é difícil captar pacientes com a psicologia. Nossa, mas é difícil conseguir ter um bom retorno financeiro porque dá muito trabalho. Nossa, mas é difícil ter que postar. Nossa, mas é difícil ter que distribuir conteúdo. E aí sabe o que começa a acontecer? Cada é difícil desses que você usa, você começa a internalizar. E aí você sabe, nosso cérebro trabalha por comando, a gente fica reforçando o comando, o que acontece? A gente acredita nele, ele vira a nossa verdade. Então a gente cria ali uma barreira gigantesca, e quando a gente olha para aquela barreira enorme, sabe o que dá vontade de fazer? É voltar para a cama e dormir, né? Porque você olha aquele negócio enorme que você mesmo que montou, que você mesmo que criou, e você pensa, caraca, né? Então o cérebro já trabalha para economizar energia. Quando você coloca um monte de empecilho, a tendência natural é que ele diga, não, deixa pra lá. E aí a gente entra numa outra armadilha. Sabe qual é? Tudo começa lá no é difícil. Começou no é difícil, tudo é difícil. É difícil ganhar dinheiro, é difícil no trabalho, é difícil captar paciente, tudo é difícil. Aí sabe o que você começa a fazer? Na hora que você entra no é difícil, o que mora no é difícil ali, ou o que ajuda, corrobora com isso, é a terceirização. Sabe o que é essa terceirização? É a gente começar a justificar o difícil que a gente quis internalizar. É tipo assim, mas é difícil porque as pessoas não valorizam a psicologia. A gente começa a terceirizar, entendeu? Tipo, a psicologia não dá certo pra ti, não é porque tu não se esforçou, não é porque tu não entrou em ação, não é porque tu não arregaçou as manguinhas, não é porque tu ficou de mimimi. É porque é difícil, porque as pessoas não valorizam a profissão. É difícil porque tem muita concorrência. É difícil porque quase não tem oportunidade. É difícil porque eu moro em cidade pequena e não tem como. É difícil porque tem muitas outras pessoas com mais experiência do que eu. É difícil porque ter o mínimo de sucesso na psicologia demora muito tempo. É difícil porque a minha família não me apoia. É difícil porque o meu marido acha que eu não vou conseguir. Você entende? A gente começa a terceirizar. E aí, barrado com todas essas desculpas e com todas essas terceirizações aí que a gente faz, a gente começa a se afastar, sabe do quê? De um negócio maravilhoso, que é o que faz a nossa vida ir pra frente, que chama autorresponsabilização. E muitos dos psicólogos, para não dizer todos, que estão fora da área que gostariam de estar, eles não estão lá por causa dessa dita autorresponsabilização que foi guardada no bolso e esquecida. Porque muitos vão usar essas exatas desculpas aqui que eu falei. A minha família não me apoia, talvez não era o momento. Quantas vezes vocês já ouviram aí, talvez até de pacientes, não, mas acho que não era o momento, né? Acho que não, acho que não era pra ser. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Às vezes a gente mesmo verbalizou, não era pra ser. Não era pra ser é desculpa de quem desistiu, de quem teve um baita revés e não continuou. E aí a gente joga assim para um acaso do destino, para as energias, não era pra ser, né, algo surreal, algo distante, não era pra ser, beleza. Não era pra ser não, é pra ser tudo que você quiser e estiver disposto a pagar o preço de conquistar. É pra ser tudo aquilo que você de verdade acorda de manhã e se determina a fazer. Só que tem um montão de psico reclamando que não dá, mas eles não estão fazendo. Eles não querem mostrar cara, eles não querem pagar o preço, eles não querem entrar em ação. E aí fica com a desculpinha. Sabe qual é a desculpa? Eu escuto muito isso. Não vou virar blogueirinho. Não vou ficar me expondo na internet. Gente, isso é o teu trabalho. Eu tô aqui me expondo na internet? Não, eu tô aqui trazendo o meu trabalho pra cada um de vocês. E quando eu tô lá no Fran Valdrigues, eu tô lá levando o meu trabalho pra cada uma das pessoas que estão lá comigo.
Isso não é exposição, isso chama trabalho. E se para executar o meu trabalho eu preciso vir aqui, mostrar o meu rosto e te dizer, olha, eu sei do que eu tô falando, sim, eu vou fazer. Porque não há razão alguma pra gente ficar escondido. Mas aí a pessoa quer ter resultado, ela quer ganhar dinheiro, ela quer viver da psicologia, mas ela não quer fazer o que precisa fazer. É tipo, não tem empregada nenhuma pra me ajudar, não tem nenhuma assistente, quero ter a minha casa limpa, mas não tô disposta a pegar na vassoura pra varrer o chão. Aí a coisa não vai acontecer. Porque querer é muito fácil. Querer, a gente quer um montão de coisa. Eu tenho certeza que cada um de vocês que está aqui quer. Quer ganhar muito dinheiro com a psicologia, quer ter uma agenda estável com a psicologia, quer começar processos terapêuticos e manter eles até o final com maestria e com excelência. A pergunta é, está se pagando o preço para isso? Muito eu ouço aqui, em relação aos meus pacientes, que eles mexem comigo, que eles dizem, a Fran não para quieta, a Fran não tem sossego. Porque eu viajo muito. Agora, em função da pandemia, fazem 7 meses que eu não viajo para lugar nenhum. Isso é raro, raríssimo, porque sempre cada 2, 3 meses, 4 no máximo, eu sempre já tinha alguma viagem ali para fazer. E aí eu tô ali, tô sem viajar. Mas mesmo não viajando, a gente tem os eventos online, né, das mentorias das quais eu participo e tudo mais. Só que o que eu escuto? O que você faz? O que você faz que dá certo? E aí eu digo, não, eu só faço. Simples assim. É tipo, eu não paro, não acomodo, não desisto, não choro as pitangas porque, tive um revés, nossa, o paciente não. Não, cara, bora, vamos lá, vamos fazer. Vamos focar naquilo que a gente tem controle. E quando a gente fala de focar no que a gente tem controle, a gente entra em autorresponsabilização. Que é exatamente aquilo que nos coloca aonde a gente deseja chegar. Sem autorresponsabilização, nada acontece. Nada acontece porque você vai ficar refém do e se Deus quiser. Quantas vezes na nossa vida a gente escuta das pessoas, né? Eu mexo com alguns pacientes, especialmente aqueles com os quais a gente já tá com um vínculo mais estabelecido, eles conhecem bem do meu perfil, eles dizem, mas se Deus quiser vai dar certo. Eu digo, não, mas então vai dar certo com certeza. E a pessoa fica me olhando sem entender. E eu digo, Deus, né, no geral aí, as pessoas não dizem que ele é um cara massa, que é um ser legal, é um ser bacana, que ama as pessoas. Então, se ele ama as pessoas, ele vai querer que dê tudo certo pra você. Então, se Deus quiser, não. Então, ele já quer. Tá tudo bem. Agora basta você arregaçar as manguinhas aí. Fran, mas Deus não me ajuda. Eu escuto também. Vocês já devem ter escutado aí dos pacientes, né? Quem atende aí. Deus não me ajuda. Né? E às vezes eu mexo e brinco. Tipo, pois é, engraçado, né? Que você acorda vivo todo dia, né? Com saúde. Olha que interessante. Né? Tem carro, tem casa, tem emprego. Né? Mas, Deus. Qual é, né? Não tá me ajudando. Isso é doido demais. E a gente faz isso muitas vezes aí dentro do nosso cenário, ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, sem se dar conta. Vitimismo, mimimi, terceirização, a culpa é do outro. Porque não sou eu. Não, por que você não tem paciente? Não, porque as pessoas não valorizam a psicologia. Oi? Como assim? Então como é que eu tenho paciente? Então, assim, se eu tenho, e se só uma pessoa tivesse, e é claro que não sou só eu que tenho, vocês também têm, várias outras pessoas têm, mas se só um de nós tivesse paciente, isso já nos provaria que é possível de ter pacientes, de ter agenda lotada. Se eu tenho agenda lotada e lista de espera, e eu consigo ganhar um bom dinheiro com os meus atendimentos e ainda ter dias livres na minha semana para trabalhar com os meus outros projetos, inclusive esse aqui, no qual eu tô falando com vocês, é porque tem jeito de fazer isso. E por que tem gente conseguindo e gente que não? Porque tem gente que tá pagando preço e gente que não. Eu não sei se vocês observaram ontem o post que eu coloquei no Stories, meu último post da noite. Era madrugada. E aí eu vou contar. Eu tava estudando naquela hora. Em prol do meu trabalho, dos meus projetos todos. Né? Mas tinha um monte de gente que tava dormindo. Mas daí no outro dia vai acordar, vai reclamar que não tem agenda lotada. Mas não é que não posso mais dormir, tá? Mas é um exemplo simbólico. Mas é que, tô fazendo, né? Mas por que vocês... Como é que é francativa os pacientes? Porque o meu paciente nunca vem pra mesma sessão. Cada vez que ele chega, ele tem uma sessão diferente. Cada vez que ele chega, tem uma novidade pra ele. Nem que seja uma frase, uma pergunta, uma palavra, algo diferente dentro daquela sessão, a gente vai colocar. Por quê? Porque eu tô falando da vida dele, do que ele tem de mais precioso, da história dele. Ele vem compartilhar comigo coisas que às vezes ele não compartilha com ele nem na frente do espelho. E ele compartilha comigo. E eu levo pra ele o melhor de mim vezes 2. É isso que eu sempre levo pros meus pacientes. Mas sim, exige dedicação. Sim, exige esforço. E eu vou falar, exige esforço na psicologia, na nutrição, na medicina, no direito, ou em qualquer área aonde você esteja. Qualquer trabalho que você já tenha feito aí ao longo da tua vida, exigiu ou não exigiu de você? Certeza que exigiu. Só que aí a gente chega na psicologia, a gente quer que psicologia dê dinheiro. E psicologia não dá dinheiro. Porque direito também não dá, porque medicina também não dá. Nada dá dinheiro. Não dá, nenhuma profissão dá dinheiro. Mas quando você trabalha de forma direcionada e constante, você consegue dinheiro através daquela profissão. E quanto mais você se dedica a isso, mais dinheiro você consegue através da tua profissão. A grande questão é que, enquanto eu tô refém ali do meu vitimismo, do meu mimimi, eu não preciso entrar em ação.
E aí sabe o que a gente começa a usar? Aquelas desculpas, que também são as generalizações, que é o tá ruim pra todo mundo, né? Ah, mas sabe, Fran, é que tem a maioria dos psicólogos que eu conheço estão desempregados. Eu digo, pois é, mas eu não. Sim, a Fran debocha às vezes. É um debochar do bem. Né? Eu mexo com os meus pacientes também. Fran, tá ruim pra todo mundo? Eu digo, não, pra mim tá bom. Pra mim tá bem bom. Pra fazer quebra de padrão. É pra pessoa entender que ela tá cada vez mais se afundando no próprio vitimismo dela. Porque tá fluindo pra um monte de gente. Se tá fluindo, não tem desculpa. É porque tem como fazer, é porque existe caminho. E aí quando você entra na generalização, você fica refém. E você se mantém cada vez mais, com cada vez mais intensidade, dentro da zona de conforto. E aí a zona de conforto, nós sabemos melhor do que ninguém, que de conforto não tem absolutamente nada. Aquilo é estagnação, você entra ali e de repente você sente que você não consegue mais nem sair, nem se mover dali. Eu brinco que aquilo é areia movediça. Aí parece que a hora que você decide se mexer pra sair, você já nem consegue mais, porque já tá tão impregnado naquilo, que se torna muito difícil. Então, cuidado, psico. Se você deseja agenda lotada, cuidado. Ao final da nossa live eu vou trazer alguns pontos ali para você observar com clareza, mas cuidado. Será que você tem trazido esse tipo de fala, esse tipo de generalização? Essa coisa do tá ruim para todo mundo, né? Se mantido na zona de conforto, e eu vou te contar. Aí vai continuar vazia a agenda. Porque não tem mágica e não tem milagre. Porque a gente precisa entrar em ação. Porque talvez um ou outro paciente venha aleatoriamente. Mas 2 pacientes, 3 pacientes não mantêm a tua agenda, não mantém a tua vida, não mantém as tuas despesas, não mantém as tuas compras de Natal, não mantém as tuas férias de final de ano, não mantém o carro que você quiser comprar, não mantém as viagens que você quer fazer, não mantém. O que mantém é aquilo que você faz constantemente, para ir colhendo os resultados. O detalhe é que às vezes a pessoa planta uma sementinha, ela nunca mais rega, e ela quer que dê fruto. E ela fica brava porque não tá dando fruto. E ela fica indignada. Você tem que plantar, regar, e aí você vai colher. Eu não tenho dúvida que você vai colher. Mas a pergunta é, você vai plantar? Se você não vai plantar, você não vai colher. É simples. Isso aqui é matemática básica. 2 e 2 são 4. Simples assim. Você vai plantar? Vai regar? Então você vai colher. Agora, se você não plantar e não regar, você não vai colher. No momento da minha vida em que eu não plantei, eu nem plantei, né? Eu achava que estava plantando. Eu não colhi absolutamente nada. Eu colhi tristeza, desilusão, me senti um fracasso. Foi isso que eu colhi, de verdade. Por quê? Porque era o que eu estava plantando, né? Querendo ou não. Não tinha como eu colher resultados extraordinários se eu não estava trabalhando para resultados extraordinários. Não adianta nada eu querer ser um psico de sucesso, de resultado, se eu sou aquele que na hora de ler um livro troco pelo Netflix e vou deitar e vou dormir, vou descansar. Não pago preço. Não pago preço da leitura. Recebo muito disso lá nos formulários que eu mando para vocês. Ah, eu tenho preguiça de ler, eu tenho preguiça de estudar. Quem sabe acha uma outra coisinha para fazer. É uma ideia. Precisa se matar de estudar? Não, mas precisa. Sim, você precisa. O que você vai levar de bom pro teu paciente? O que você tem de bom para agregar? E é por isso que às vezes fica aquela sensação de eu tô cobrando caro pela minha sessão. Gente, eu não acho em nenhum momento que eu cobro caro pela minha sessão. Eu cobro bem tranquilo, acho que até menos do que ela vale. Não tenho dúvida disso. Porque quando você ajuda uma pessoa a fazer a diferença na vida dela, quanto isso vale? Quanto vale para alguém que chega mal, angustiado, triste, em sofrimento e sai da tua sessão bem, leve, tranquilo, com direção, com clareza, com paz, para viver bem, para resgatar relações, para resgatar o trabalho? Quanto que isso vale? Então, quando eu penso que, de repente, a minha sessão tá incongruente, acho que eu cobro caro, é porque você não tá entregando o que você tá se comprometendo a entregar. Então, exige mais de você. Porque não é o outro, não é o marido, não é a vizinha, não é o cachorro, não é o papagaio. É você, é sempre você. Eu brinco muito lá dentro do meu treinamento, que chama 100 dias pra mudar a sua vida, que eles brincam e eles já sabem, a culpa é minha, né, Fran? Porque a gente trabalha muito forte a questão da autorresponsabilidade. E eu brinco e digo, pois é, a culpa é tua, né? Não tem jeito. Os meus pacientes já sabem. Eu sei, Fran, a culpa é minha, né? Às vezes eles falam. Porque eu não precisei dizer que a culpa é dele. Mas ele entendeu por essa questão da autorresponsabilização. Então, sabe o que é fundamental? Que a gente pare de achar justificativa e a gente procure solução. Se a tua agenda tá vazia, tá beleza, você já reconheceu o teu problema. Qual é a solução agora? O que você vai fazer? O que você vai implementar? Eu tenho uma paciente bem bacana, e é muito simbólico o que ela falou, e eu gosto de usar isso. Ela disse um dia pra mim, ela tem comércio, já citei esse exemplo em outro momento, mas ela tem um comércio, e ela disse assim, meu Deus, Fran, ninguém entra lá na loja? Tá um caos, ela disse, tá muito ruim. Mas tá geral, Fran, não tá entrando, não, né? É a crise. Eu disse, não, aqui a crise tá bem tranquila, né? Eu disse, não, que pra mim não me afetou não, tá ótimo. E a gente começou a brincar com isso, né? Mas por que eu usei esse tipo de abordagem com ela? Pra que ela entendesse o tamanho da generalização e o tanto que ela tava olhando só pro problema, pra justificativa, tipo, tá ruim pra todo mundo, então beleza, né? Não vou falar o palavrão, mas vou falar, e tipo, tá todo mundo na merda, vamos ficar junto então, que legal, né? Tá morninho, tá quentinho, vamos ficar por aqui. E é mais ou menos isso que a gente utiliza aí ao longo da nossa caminhada. Espero que não tenham crianças na live. Manu, você não tá na live? Espero que não. Se você estiver na live, saia. E aí sabe o que acontece? Você fica mirando no problema. Não tem ninguém na minha loja. Beleza, não tem ninguém na tua loja, ótimo.
Que bom que você já reconheceu isso. E agora? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer para trazer essas pessoas para tua loja? E com a nossa agenda a mesma coisa. Ah, legal, você já reconheceu que tua agenda tá vazia? Show, que massa. E agora? O que você vai fazer para encher essa agenda? Para modificar esse cenário? Quais são as ações que você não teve, não implementou? Quais são as estratégias? O que você ainda não pensou? O que você ainda não viu? O que você ainda não colocou em prática? Porque eu tenho certeza absoluta que existem N coisas que você ainda não colocou em prática. Então tá cedo demais para achar que não deu certo, para achar que é difícil, ou para dizer que a psicologia não dá para ter sucesso, não tem como ganhar dinheiro, não dá para viver da psicologia. Gente, eu fico doida, eu tenho vontade de dar pulinho quando eu ouço as pessoas dizendo que não dá para viver da psicologia, porque eu vivo. Como assim? E se tem gente vivendo da psicologia, é porque dá pra viver da psicologia. E lá no nosso grupo da faculdade mesmo, logo que o grupo começou, tinha alguns comentários, aconselhei fulano de tal a não fazer psicologia, porque, não tem condições, né? Você sabe que te dá aquele negócio no coração, mas não é o momento, eu não vou me envolver, não é da minha alçada, e tá tudo bem. Mas dá uma vontade de dizer, não faz isso com as pessoas, são jovens, eles estão entrando na faculdade, eles acreditam que é possível, não tira deles esse acreditar, porque é isso que vai fazer eles irem muito mais longe. Porque quando você acredita e age, cara, isso é o poder, né? Como é que diz a frase? Quem acredita sempre alcança. Eu costumo dizer que quem acredita e entra em ação alcança, né? Acreditar só não faz o serviço sozinho, mas entrar em ação muda todo o cenário. Então, cuidado com a zero autorresponsabilidade, cuidado com o vitimismo, cuidado com ficar olhando o tempo todo para desculpa, né? Para terceirização, quem que eu vou culpar, né? Não é porque eu não fiz, é porque acho que estava chovendo hoje e aí deu ruim, né? Cuidado com isso, porque essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos auxiliar os nossos pacientes a fazer. E aí a gente esquece de fazer com a gente mesmo, beleza? Isis, que linda, maravilhosa você, maravilhosa tu, meu coração, concordo, Dardânia. Deixa eu ver, sair desse ciclo de autossabotagem. Sim, Gildânia, é isso mesmo, cara, a gente tem que se jogar desse lugar. Sem dar não tem como receber, show, o melhor de mim vezes 2. Que legal, deixa eu ver. Peraí, aqui foi. Deixa eu só ver o que vocês estão me mandando aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Obrigada pelos corações. Gente, vamos lá. O que mais? E daí? Então, a historinha ali da pessoa que faz sucesso, né? Porque as pessoas pensam assim, não, mas quem tem sucesso... Nossa, a Fran deve ser escolhida, né? Ela vive da psicologia clínica? Ela é escolhida. Nossa, ela entrou na fila do sucesso e roubou a minha vaga, né? Gente, o sucesso não é para os escolhidos. O sucesso é para os determinados. Simples assim. Não existe uma lista de escolhidos e esses vão ter sucesso e esses não. Mas os determinados, no geral, têm sucesso. Sabe por quê? Porque quando eles têm um objetivo, eles simplesmente fazem. Eles não pensam se eles querem fazer o que precisa para chegar até lá. Eles simplesmente fazem, porque eles sabem que é preciso fazer para chegar lá. E no geral, as pessoas ficam no mimimi. Não, acho que isso eu não vou fazer. Não, acho que isso aqui não quero não. Não, postar? Não, todo dia? Não. Esses dias eu vi Quase encerrei a nossa live aqui sem querer. Esses dias eu vi uma moça que trabalha com marketing digital. E aí ela falou bem isso. Era um Reels, né? E aí ela tava lá. A pessoa perguntava, né? Mas tem que postar todo dia. E ela respondia, olha, se você quer ganhar dinheiro com a internet, sim, tem que postar todo dia. Se você não quer ganhar dinheiro, não. Aí não precisa, deixa quieto. Você não precisa postar, vai fazer uma outra coisa, né? E o mundo mudou. As formas de divulgar o teu trabalho mudaram. As estratégias são outras. Você precisa aprender a jogar esse jogo agora. Esse é o jogo agora. Não é mais o jogo do cartãozinho, sentar e ficar no marketing de esperança, né? Já ouviu falar do marketing de esperança? Marketing de esperança é aquele que você senta e espera. Você fica esperando, né? Você fica na esperança que alguém venha para ser atendido por você. E a época desse marketing já passou faz tempo, faz bastante tempo. Então, quem não acompanha, sinto dizer, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Porque aquelas empresas todas que eram incríveis, sensacionais e não se modernizaram, elas também ficaram para trás e com a gente não vai ser diferente. Então, fundamental que a gente entenda que o sucesso não é para os escolhidos, mas é para os determinados. E falando em sucesso... Tô com muita sede hoje, cara. Tem que ter coragem para entrar nesse barco da psicologia. É para profundos. Show, Isis, estamos junto! Lidiane, nos autossabotamos a todo momento, criando barreiras que nem precisavam existir. Perfeito, Lídia, é exatamente isso. Somos os nossos piores inimigos, não tem jeito. Nós somos o nosso maior desafio. Perfeito, Cidelli. É exatamente isso, gente. E aí, falando em sucesso,
eu quero contar pra vocês uma história que eu amo de paixão, que talvez vocês conheçam, talvez não, mas é de um cara que ele é massa demais. É muito legal a história dele. Sabe como é que chama esse cara? Ele chama Soichiro Honda. Já ouviram falar do Soichiro Honda? Eu vou até acompanhar umas partes aqui da história dele que eu não quero perder nada. Mas falando de sucesso, e hoje todo mundo sabe o que é a Honda, o que ela representa, né, e, enfim... E eu preciso te contar como tudo começou, né? E eu vou te contar, o Soichiro, ele tinha o sonho lá de criar uma peça pra Toyota. E aí ele pegou tudo que ele tinha, gente, ele empenhou até as joias da mulher dele, pra ter dinheiro pra investir, para produzir essa tal dessa peça lá pra Toyota. E aí ele ficou um bom tempo da vida dele pra produzir a dita peça. E quando ele levou lá na Toyota, sabe o que aconteceu? Que a Toyota falou? Não, isso aqui não atende os nossos padrões, não vai rolar, né? Aí quando ele saiu de lá, imagino eu daqui, detonado, né, arrasado, imagina ele, passou quantos anos ali da vida dele, empenhado, investindo nisso, né, até as joias da mulher ali, ele colocou no negócio pra chegar lá e essa peça não atendeu aos padrões. Aí ele poderia desistir nessa hora, podia dizer, Deus tá contra mim, o mundo tá contra mim, né, tá tudo errado nessa vida, eu vou desistir. Sabe o que ele fez? Em meio às risadas e deboches aí dos amigos, dos conhecidos, ele continuou. E ele trabalhou por mais 2 anos nessa peça, até que ele conseguiu o dito contrato que ele desejava tanto, com a Toyota. Só que aí sabe o que aconteceu? Depois que ele conseguiu o contrato lá, feliz, sorridente, ainda comemorando, conseguiu o contrato, vai ser massa, ele teve um probleminha novo lá. Começou a rolar a historinha de guerra lá no Japão, e aí o governo japonês não liberava concreto, porque queria usar na guerra. E aí o governo japonês, enfim, toda a função da guerra, né? E aí o governo japonês não liberava. Aí ele não tinha como construir lá a fábrica dele, pra produzir as tais peças que ele tinha fechado o contrato lá com a Toyota. Aí nessa hora ele podia desistir, porque disse, é guerra, né? Tá rolando uma guerra aqui no meio desse negócio. Não tenho cimento aqui pra eu construir o meu espaço. Vai dar ruim, desisto aqui desse negócio. Você acha que ele desistiu? Capaz. Ele chamou a equipe dele e eles inventaram lá um processo e começaram a produzir o próprio cimento. E com esse próprio cimento eles ergueram a fábrica e começaram a produzir lá as peças mesmo durante a guerra. Só que daí lembra, a guerra rolando. O que começou a acontecer? Os bombardeios lá e tudo mais. E aí, por 2 vezes, a empresa, a fábrica dele lá foi bombardeada também. Podia desistir nessa hora. Essa hora acho que já tava bom de ele desistir, né? Já não tinha nem como produzir, deu tudo errado, agora vão lá e me derrubam uma parte do negócio. Mas sabe o que ele fez? Ele começou a juntar os botijões de gás lá que eram arremessados e tal, e eles começaram a usar junto lá nas matérias-primas deles, no processo todo de produção. E ele reergueu ali a parte que, enfim, tava meio, né, judiada, e eles seguiram o barco. Só que daí, sabe o que aconteceu? Tava ele lá feliz e sorridente, e de repente deu um terremoto. Aí, com o terremoto, não teve jeito. Arrasou a fábrica inteirinha. Aí, nesse momento, ele vendeu lá toda a parte que ele tinha e tudo mais de contrato pra Toyota. E aí, sabe o que aconteceu nesse momento ali? Tudo arrasado, guerra e tudo mais, aquela grande confusão. E já não tinha mais combustível. Ele não tinha combustível nem pra ir no mercado comprar comida pra família dele. Aí, o que ele fez? Ele pensou, cara, tem um motor aqui e tem essa bikezinha. Aí ele foi lá e juntou esse motor nessa bike e criou lá uma bikezinha motorizada. E podia ir, porque daí não tinha combustível, não usava combustível. E ele ia, né, pro mercado e comprava lá as coisinhas dele. E os vizinhos começaram a se interessar nesse esquema, porque ninguém tinha combustível, ninguém podia sair. E aí ele começou lá com os motores que ele tinha a fabricar essas bicicletas motorizadas para os vizinhos também. Só que aí, de repente, acabaram os motores, acabou o dinheiro, acabou tudo, porque era guerra, porque era terremoto, porque era tudo ali no meio do caos e ele não tinha mais condições. Aí sabe o que ele decidiu fazer? Ele escreveu e-mails lá, enfim, mandou as mensagens para 18 mil proprietários de lojas de bicicletas lá do Japão. 18 mil! E ele pediu um adiantamento para essas pessoas. Disse, olha, tem um projeto assim, né, me faz um adiantamento, vamos ajudar aí na revitalização do Japão agora, né, no pós-guerra e tudo mais, e dar uma força, né. E aí eu aqui traduzindo o que ele escreveu, né, que sarro. E aí desses 18 mil, 5 mil retornaram para ele e deram sim essa injeção de capital ali que ele pediu. E aí ele comprou o que ele necessitava e começou a fabricar as bikes. Acha que deu certo? Não! Sabe por quê? Porque no começo, essas bicicletas motorizadas, elas eram muito grandes e elas eram muito pesadas. Então eles venderam pouquíssimos exemplares, assim. Foi aquela coisa que não rolou o lucro desejado, né? E aí, nessa hora, já tava bom de ele desistir, né? Mas quanto revés na vida desse homem, né? Sossega ali. Nada, ele não se deu por satisfeito. E foi fazendo novos ajustes aí nessas bikes, até que elas ficaram mais leves e, sim,
começaram a ser aí vendidas e exportadas para outros lugares, daí foi para a Europa, daí foi para os Estados Unidos, daí a coisa começou. E lá pela década de 70 ele começou a criar daí os primeiros modelos de carro dali também. E aí depois disso eu acho que eu não preciso te dizer mais nada, porque a Honda hoje ela emprega quase 200 mil pessoas. É muita gente, é muita história. Mas ele podia ter desistido lá, né? Tipo, é culpa do governo, é culpa da guerra, é culpa do terremoto, né? Tá dando tudo errado na minha vida. Quantos de nós teria desistido por muito menos do que isso? E ele seguiu. E aí, por sorte, nossa, que sorte que ele teve na vida, ele conquistou tudo que conquistou e criou o nome que criou, empregando aí todas as pessoas que emprega, né? Quando a gente traz histórias como essas, a gente começa a desenvolver a clareza de que para tudo existe um caminho. O problema é que às vezes a gente olha só para o ponto da chegada da pessoa e a gente esquece de tudo que ela caminhou para chegar até ali. E aí a gente se compara, e aí a gente se detona, e aí a gente fica triste, e aí a gente desiste, e aí a gente volta para a estaca zero. Esse é o grande dilema do negócio. Quando a gente entende que existe uma caminhada e que se você deseja lotar a tua agenda, sim, é possível. Claro que é possível. Existe uma caminhada. Você vai começar talvez com um paciente, talvez com 2, talvez sem nenhum. E conforme você começa e continua, porque esses são os nossos 2 superpoderes, eu brinco que os nossos 2 superpoderes capazes de fazer a gente conquistar tudo na nossa vida é começar e continuar. Porque um montão de gente começa. Tenho certeza absoluta que das pessoas que se formaram com você, das pessoas que você conhece ao longo da tua caminhada da psicologia, muitas delas começaram. Mas quantas permaneceram? Quantas continuaram? Quantas de verdade têm sucesso, conquistaram o que desejavam? Certeza que são muito poucas, se tem alguma, e elas só conseguiram porque elas continuaram, enquanto todas as outras desistiram. E essa mensagem, ela vem justamente para isso hoje, em plena sexta-feira, depois de todas as nossas lives aí da semana, trazendo muito conteúdo de alinhamento e coisa estratégica, e bora, e vamos analisar perfil, e vamos falar de tráfego, a gente falou de muitas coisas. Mas eu preciso te dizer que todo o conhecimento técnico que eu posso te passar aqui, ele não tem a mesma força se você não tiver a autorresponsabilização necessária para se manter no processo. Se for para você entrar e desistir do processo, não faz sentido algum, não tem resultado. Se é para você entrar e permanecer, aí sim. E por essa razão hoje, a gente começa a encaminhar o fechamento das nossas lives de aquecimento exatamente nessa vibe. Porque as coisas começam dentro da gente. Não é no conhecimento que a gente tem que tá vindo fora. É esse olhar que você tem de dentro de você. É o quanto você acredita que você é capaz, é o quanto você se determina a fazer, é o quanto você decide parar de desistir. As coisas para mim deram certo, super certo, quando eu decidi que desistir não era mais uma opção para mim. Porque enquanto ainda era, eu estava sempre desistindo. E você sabe tanto quanto eu, que esses comandos, que esse diálogo interno tem um poder surreal sobre nós. E não adianta a gente querer mentir pra gente mesmo. Às vezes eu falo que, não, eu vou fazer, mas a minha vozinha interior já diz que não, ferrou. Porque ela é muito mais forte, ela é muito mais intensa do que qualquer outra coisa que eu possa verbalizar. Então o diálogo interno precisa ser o primeiro a ser cuidado. Porque senão você cai no primeiro revés e fica. O problema não é você cair no primeiro revés. Um montão de gente vai cair. Eu caí um monte. Mas a gente cai e levanta. Quando a gente está com o nosso diálogo interno, com toda essa questão bem trabalhada, bem preparada, quando a gente está se sentindo forte o suficiente. Porque pode ser que você entre aí para essa jogada de lotar a tua agenda e você na primeira semana já conquiste vários pacientes. Mas pode ser que você leve 1 mês, 2. A minha pergunta é, como é que você vai se manter nesses meses? Você precisa estar forte. Você precisa estar alinhado. Você precisa ter algo dentro de você que te traga recursos necessários. Caso contrário, você vai cair no vitimismo, no mimimi, tá tudo errado pra mim, é só a minha vida que tá errada, né? Olha a vida de todo mundo acontecendo, a minha não. Então esse é o ponto-chave que a gente precisa olhar e dar uma atenção especial. Porque é ele que nos mantém de pé diante dos reveses que surgem naturalmente na nossa vida. E aqui eu não me refiro à psicologia, eu me refiro a qualquer coisa que você queira fazer. É um concurso que você quer? Você vai ter que estudar. Você vai ter que se dedicar. Talvez os teus amigos vão sair para tomar aquela cervejinha, para comer, sei lá, aquela porçãozinha, e você vai ter que ficar em casa estudando. Sabe por quê? Porque se você sai, os teus concorrentes estão em casa estudando. E aí, nesse momento, você já começou a perder a jogada. Se você quer trabalhar numa empresa, você vai ser refém lá da tua carteira assinada. Talvez das 40 horas semanais que você vai ter que trabalhar. Talvez você dependa do teu chefe decidir se você vai ou não tirar férias. Vai ter preço? Tem preço para pagar, não tem? E se você decide ser dono da tua agenda, não é essa nossa hashtag, donos da agenda, se você decide ser dono da tua agenda, também tem preço. Como qualquer outra coisa que você escolha. Mas é o preço de ser dono da tua própria agenda. Ser dona da minha agenda, para mim, tem um significado muito grande. Porque me diz que eu tô sendo dona do meu tempo.
E o meu tempo é tudo que eu tenho. O teu tempo é tudo que você tem. Quando acaba o nosso tempo, acaba tudo. Tempo é precioso demais e ele precisa ser cuidado como tal. E a gente desperdiça. Quando a gente entende a força e a importância que o tempo tem, a gente aprende a não desperdiçar mais. E quando a gente fica refém da nossa zona de conforto, a gente está fazendo o quê? Desperdiçando algo que a gente não tem, porque a gente nem sabe quanto tempo tem. Não dá para esperar. Por essa razão eu tenho pressa. Por essa razão eu venho aqui a semana inteira conversar com vocês. Por essa razão eu trabalho com psicos. Porque a gente precisa ter pressa. Porque as pessoas que eu atendo sabem que eu tenho pressa. Eu tenho muita pressa. Eu não quero que o paciente venha comigo para ele ficar 2 anos ali parado comigo. Não, de jeito nenhum. Se eu puder liberar esse paciente em 2 sessões, em 3 sessões, em 4 sessões, vai! Vai ser feliz com aquilo que tu tem de melhor na tua vida. É isso que eu quero. E por essa razão, eu preciso ter pressa. E por essa razão eu faço as lives, por essa razão eu trago o que é às vezes mais doloroso de se ouvir. Porque enquanto a gente não escuta, a gente também não aciona o botãozinho da pressa. E a gente continua arrastando. Ai, quando que eu vou gravar meu primeiro vídeo? Quando que eu vou fazer meu post? Ai, mas não deu tempo hoje. Aí não vai rolar. Aí não vai ter jeito. Porque se você não tiver tempo e você tem um objetivo, um propósito, você inventa tempo. Você abre mão de outras coisas que não te levam onde você deseja chegar para focar naquilo que te leva onde você deseja chegar. E aí, sabe o que acontece? Nossa, a gente acaba tendo uma sorte, coisa mais linda do mundo, porque a nossa determinação faz com que essas coisas aconteçam. Que lindo, Lid! Falou tudo que eu precisava ouvir! Oba! Que legal! Gratidão por nos dar essa injeção de ânimo. Ai, Cideli, que legal, obrigada! Que live, minha gente! Ô, Dardânia! Gratidão, meu coração! Virar a chave. Aliás, Sandy botou até uma chavezinha ali. Que legal, gente. Obrigada pelos comentários, viu? Encorajador, amei, me motiva muito, gratidão. Obrigada, Jonathan. Fico muito feliz, de verdade, viu? Gratidão enorme. Fazer do limão uma limonada, usar as ferramentas que temos, mudar as estratégias, focar na solução. Show, Sandy, é exatamente isso. E assim, ó, gente, dói, viu? Tem horas que dói, tem horas que dá vontade de chorar, tem horas que dá vontade de desistir. E tá tudo bem, porque não é a psicologia. Nós é que às vezes transformamos a psicologia na vilã. Não é a psicologia. Se estivesse fazendo outra coisa, será que tá tudo fluindo lindamente pra você? Será que você ia estar aí, nossa, ganhando dinheiro à reveria? Não, muito provavelmente não. Porque lá você encontraria outros desafios. É por essa razão que eu venho trazer essa conexão com os psicólogos. Sabe por quê? Porque chega de psico desistir. Desiste porque não alinha. Porque daí vai pagar o preço em outro lugar. Pra quê? Paga o preço aqui e fica com a gente. Paga o preço aqui e vive daquilo que você estudou 5 anos, talvez mais, pra fazer na tua vida. Paga o preço e vive do teu propósito. E aí o povo foge. E vai fazer outra coisa, vai começar do zero. Não tem problema começar do zero. Não tem problema fazer outra coisa. Se isso conecta com você. Mas a minha maior dor é entender que muitos que não estão aqui com a gente, eles não estão, não é porque eles não querem estar na psicologia, mas porque eles decidiram não pagar o preço porque eles acharam que o preço era alto demais. E aí foram pagar um preço caríssimo, fazendo uma outra coisa, e o que é pior, às vezes passando uma vida inteira sendo infeliz porque não cumpriu aquele propósito que estava determinado a cumprir. E aí sim temos problema. Aí ele deixa de ser psicólogo para ser paciente. E talvez ele vai ser paciente uma vida inteira. E talvez aquilo que ele pode ganhar, ele vai investir recuperando a saúde dele. Porque não tem nada pior do que você trabalhar infeliz, angustiado, sem energia, triste. E não tem coisa melhor na vida do que você fazer um trabalho que você faz porque tu gosta dele. E claro que a gente precisa de dinheiro. Justo eu aqui, não vou falar o contrário de jeito nenhum. Mas não é muito melhor você ganhar dinheiro fazendo uma coisa que te dá prazer, que é gostoso de fazer. Eu fico doida assim nas sessões porque eu digo, gente, é um perigo, eu esqueço a hora. Se me deixarem falando, já era, vocês sabem, vocês veem aqui a live, quando eu vejo já tá terminando. Se me deixar falar, eu fico lá. Nas minhas outras lives lá do desafio que eu fiz com o pessoal do desenvolvimento pessoal, eu fiquei 2h30 em live e eles ficaram comigo. Olha que louco isso. E eu sei com uma sensação tão gostosa que eu dizia pro meu marido, acho que se eu tivesse que passar a noite inteira ali com eles, eu passava de boa, sem sentir, porque não sentia cansaço, não sentia sono. É muito doido isso, né? A gente teve momentos na minha vida de eu atender loucamente, muito mais do que eu poderia, e eu não sentia o dia, eu não sentia dor, eu não sentia cansaço. Na hora que acabava era aquele estouro, assim, eu sentia fome, cansaço, dor de cabeça, mas ao longo do dia eu estava tão conectada com aquilo, era uma conexão tão intensa, né? O flow ali rolando solto, que a gente não sente, a gente só vive aquele momento. E isso a gente não pode perder, ou na psicologia, ou em qualquer outra área.
mas precisa existir. E claro que eu não tô aqui pra pintar tudo bonitinho. Tem revés? Tem dia que é difícil? Sim. Tem coisas no nosso trabalho que a gente não gosta de fazer? Claro que tem. Né? Vocês não sabem, eu já falei, né, que eu não gosto de lidar com burocracia, mas eu mesma faço todas as notas fiscais dos meus pacientes. Gente, aquilo pra mim é um tormento, né? Inclusive hoje, depois da live, eu vou fazer, que eu faço num dia só do mês, o pessoal da contabilidade não fez as notas, Fred, não, eu faço só lá no último dia do mês, né? Porque eu acho um saco fazer. E tá tudo bem, porque não vou, por isso, abrir mão de algo que faz todo sentido pra mim. E é isso que nós precisamos resgatar. Porque a gente vai pagar o preço, talvez, numa outra coisa, e essa outra coisa não vai nos trazer o prazer e o valor que a gente está buscando. E por esta razão, autorresponsabilidade pegando solto. E aí a pergunta é, você tá sendo aí a vítima, a do mimimi, né? A psicologia não dá dinheiro, a vilã é a psicologia, que não dá dinheiro, a vilã é o povo, né? A sociedade, que não reconhece a psicologia, ou é o apoio que você não tem da tua família, ou é porque você realmente só tá se fazendo de vítima, mesmo sem sentir. Às vezes a gente não faz de mal, não faz de maldade, né? Eu costumo dizer. Mas será que você já se deu conta? Será que você já se perguntou? Será que você já se colocou na parede? Né? Será que eu tô aqui de verdade pagando o preço do negócio? Ou será que eu tô no mimimi? Será que eu tô aqui, ó, no stop mimimi da Fran? Né? Deu, já tá bom. Se você estava com esta live, certeza que você já teve a tomada de consciência. E o meu objetivo com a live hoje era exatamente esse: te trazer tomada de consciência. Simples assim. É pra sair com um pouquinho de dor até. É pensando, cara, é verdade mesmo, olha aqui, ó. Não tô fazendo. Eu não tô fazendo. E não tô fazendo, não vai ter resultado. Simples assim. Não há muito o que dizer sobre isso. Mesmo fazendo vídeos e e-book, tá impossível viver da psicologia. Lid, falta alguma coisa. O que você ainda não fez? Você já alinhou nicho? Você já tá distribuindo o teu conteúdo? Você tá trazendo o teu feed lá alinhado com o nicho que você escolheu? O que falta você fazer? É sempre essa pergunta, tá? A gente nunca diz eu já fiz de tudo. É o que eu ainda não fiz que vai me gerar resultado. O que eu já fiz que eu posso aperfeiçoar que vai melhorar os meus resultados, tá? A gente precisa entender se a gente tá gerando valor pro outro querer vir. Porque as pessoas, elas não são obrigadas a quererem o nosso trabalho. Nós precisamos fazer por merecer isso. E aí isso vem a partir do conteúdo que a gente entrega e da conexão que a gente gera, tá? Então se pergunta, Lídia, é Lídia, né? Lídia Helena? Se pergunta isso, tá? Depressão, show, é um nicho sensacional. O que você ainda não fez dentro da depressão? O que falta para conectar mais com as pessoas? O que falta nos teus vídeos? Que headlines você tá utilizando? O que tem no teu e-book? Será que ele realmente está conectando? Será que você tá vendendo sessão ou você tá usando takeaway sale, vender sem querer vender? Tá? Quando a gente fica falando que tem que fazer terapia, gente, ninguém quer fazer terapia, tá? É simples assim. Ninguém quer fazer terapia. As pessoas querem resolver os problemas delas, as dores delas. Então você não vende terapia. Você vende pra ela a clareza de que existe solução pro problema dela. Você não vai dizer, vem aqui comigo e resolva essa depressão em 7 dias. Mas você vai mostrar pra ela que existem recursos, existem formas de resolver isso. E isso você traz através do teu conteúdo de valor, tá? Beleza, Lídia? É um nicho top, é um nicho sensacional. Uma vida que vale a pena ser vivida, Clóvis de Barros Filho. Show, Anderson, bacana. Quando vemos os colegas bem-sucedidos, não temos ideia do que ele investiu pra chegar onde chegou. Show, Lídia, é isso, em qualquer área, né? As pessoas vão lá, entram, fazem acontecer e é por isso que dá certo. Só disse verdades, show, Ellen, obrigada. Deixa eu voltar aqui o nosso, aí, esse novo formato aqui tá muito ruim pra mim. Bora pro print, já vou, filha. Deixa eu ver, a Manu quer fazer o print. Ela brigou comigo no outro dia que eu mandei fazer o print e eu não parei de me mexer. Manu, tô me ajeitando pro... já façam o print aí pra vocês me marcarem depois então, ó. Bem feliz e sorridente. Deu, Manu? Me fala se eu posso parar de rir. Gente, faz o printzinho e me marca, tá? Que eu fico bem feliz de ter vocês lá depois nos meus stories. E ó, no final dessa live eu vou colocar esse print, tá? E aí eu vou pedir pra vocês irem lá e escreverem embaixo qual foi a maior sacada dessa live. Escrevam lá pra mim, tá bom? Fico bem feliz de saber no que essas lives estão contribuindo aí com vocês, tá bom? Isso me motiva aqui. A Sandy tá rindo, né, dos meus prints. A Sandy faz uns prints legais. Deu certo, Manu? Show de bola. Legal, legal, legal. Faz um legal assim, Manu, ó, bem feliz, ó. Manu, tá me ouvindo? Faz mais um. A Manu tá lá em outra peça da casa e essa manhã, ó, Manu, assim, feliz. Plena sexta-feira à noite. É louca. Bom, se deu certo, deu. Agora chega de print. Vamos terminar nosso conteúdo. Gente, que faltam 12 minutos pro Instagram me cortar e obrigada pelos corações. Obrigada, Manu. Eu tô com muita sede hoje, gente. Jesus amado. Isso aqui, quem viu lá nos meus stories, essa sede é o fandangos que eu comi de madrugada lá. Em meio ao trabalho ali, ó, o que deu. Tá bom, Fran, já entendi de autorresponsabilidade. Agora me dá uma forcinha de como é que eu vou fazer esse negócio, tá? Vou te falar.
Sabe como é que você vai fazer para começar a trabalhar bem a autoconfiança? Eu acredito aqui que você conheça várias outras técnicas, vários outros recursos. Mas assim como quando a gente faz terapia e é tão bom ouvir outro psico falando pra gente, eu hoje também vou falar aqui pra você. E você acolhe aquilo que você sente no teu coração que faz sentido, beleza? Então nós temos aqui 8 passos, tá? Bem rapidinho, pra gente conseguir fechar todo esse conteúdo até o final da nossa live. Primeira coisa é aquilo que a gente já fez aqui, que é a tomada de consciência. Para você começar a viver dentro da autorresponsabilidade, você precisa tomar consciência de em que ponto você está. É aquela conversa franca que você precisa ter com você. Sabe aquela encarada na frente do espelho, assim, vai lá, olha no teu olho, bate aquela real e se pergunta se a vida que você está vivendo era a vida que você queria, se o quanto que você ganha de dinheiro hoje era o que você queria, se as ações que você está tendo são as ações que você queria, se o teu corpo está do jeito que você queria, se as relações estão do jeito que você queria. É a hora da verdade com você. Vai pra frente do espelho e faz a hora da verdade. Faz aquele exame de consciência que a gente puxa tanto os nossos pacientes para fazer e agora eu desafio você a fazer isso. Tenha a tomada de consciência de qual é o teu momento aí em relação à autorresponsabilidade. Depois que você entendeu isso e entendeu que existem vários pontos ali de melhoria, eu tenho certeza que existe pra você, existe pra mim também. Depois que você entendeu quais são esses pontos de melhoria, você vai ter que ter, depois da tomada de consciência, vai ter a tomada de decisão. Sabe o que é a tomada de decisão? É aquela hora em que você se pergunta se você realmente está disposto a entrar em ação pra isso. Porque senão não adianta nada. Ah, eu já descobri que eu tô assim e eu não vou deixar quieto, Fran. Né? Aí não adianta. Então primeiro você tem a tomada de consciência. Depois, tomada de decisão. E a tomada de decisão vai ser simples. É você dizer pra você, sim, eu realmente me determino a entrar em ação. Lembra que o sucesso não é pros escolhidos, é pros determinados. Então, será que eu realmente tô determinado aqui? Tô determinada a entrar em ação? E aí, se você responder sim, eu vou te contar, seja íntegro. Porque a gente promete pro outro, a gente vai lá e faz, a gente se arrebenta. Mas a gente promete pra gente, a gente finge que esqueceu. Que a tua palavra valha mais do que qualquer contrato que você possa assinar. Que a tua palavra faça de verdade você acordar todos os dias para lembrar que você assumiu um compromisso com você. Isso é tomada de decisão. Eu acordo todos os dias determinado, decidido, apesar do cansaço, apesar de às vezes estar triste, apesar de ter um revés, eu acordo determinada a continuar caminhando na direção daquilo que eu decido conquistar. E é isso que você precisa fazer todos os dias, para estar se autorresponsabilizando sempre, o tempo todo, lembrando que depende de você. Depois disso, foca naquilo que você tem controle. Não adianta nada ficar culpando o dia, o sol, o tempo, a nuvem, a neve, o vizinho, o papagaio. Não. Foca naquilo que você pode controlar. E o que você pode controlar são as suas ações. Ah, é a pandemia. Beleza, a pandemia tá acontecendo. Você não tem controle sobre isso. Mas sobre o que você tem controle, o que você pode fazer. Ah, mas daí eu tive que fechar meu consultório. Meu consultório tá fechado, gente, desde que a pandemia começou. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô atendendo só online. Eu não atendia só online. O meu maior número de pacientes era lá dentro do presencial. Inclusive, eles estão chorando pedindo pra voltar pro presencial. Né, alguns. Por favor. Outros já disseram que não quero mais saber do presencial, vou ficar aqui só no online, foi aquela maravilha poder vir pra sessão assim, já tomada banho, não preciso pegar estrada nem nada, porque alguns vinham de fora. E aí pra eles tá ótimo, né? Mas qual é o recurso que eu posso utilizar que eu ainda não utilizei? Enquanto você ficar na desculpa, lembra, você vai estar no mimimi. E quem tá no mimimi não tem sucesso. Quem tá no mimimi é vítima. Quem tá no mimimi escolhe todos os papéis que poderia interpretar na vida o pior, que é o papel de vítima. Eu prefiro escolher ser autora. Nem encenando eu não quero estar. Eu não quero nem ser protagonista. Sabe por quê? Porque não é a protagonista que decide. Quem decide é o autor. E eu convido você, psico, a decidir ser autor. Autor da tua história. Autor daquilo que você deseja conquistar. Esse é o meu convite pra você. A partir do foco naquilo que você tem controle. Ah, mas o imposto. Ah, mas não. Cara, você tem controle sobre quanto que você vai atender. O imposto não tá no teu controle. Você só vai lá e paga. E não reclama sobre isso. Acabou. Segue a tua vida. Beleza? Falo do imposto porque vem algumas coisas a respeito disso, tá? Pra mim. O que mais? Pare de sentir pena de você, né? É a historinha do comparar, né? Palco e bastidor, assim. Ah, o outro tá lá, nossa, mas tem tanto sucesso. Ah, mas eu sou um zero à esquerda mesmo. Não, para com isso. Para de sentir peninha de você. Sinta pena de você não estar entrando em ação. Mas não vitimismo. Ai, coitadinho de mim que eu não tenho sorte na vida. Não, diga, meu, coitado de mim mesmo que não tenho sorte porque eu não tô entrando em ação. Porque não é sorte, não tem sorte, gente. Tem ação. As pessoas que têm sucesso, elas não têm sucesso porque elas têm sorte. Elas têm sucesso porque elas vão lá e metem a mão na massa. Simples assim. Então lembra de parar de esperar. Ah, que já é o 5, né? Mas para de sentir pena de você. E o 5 já é, para de esperar pela sorte. Para de esperar que o milagre aconteça, se Deus quiser, né? Cada um vai ter sua crença e tá ótimo. Isso é ótimo. Se você acredita em Deus, se você tem a tua fé, se você quer rezar, tá ótimo. Mas lembra de agir também. Simples assim. Porque por mais que Deus seja magnífico, e aí vai, claro, depender da tua crença, eu tô falando aqui de uma forma simbólica, ele precisa da tua ajuda.
Porque se de repente você tá sentadinho no sofá e você tem sede, e você pede pra Deus te trazer um copo d'água, ele não vai trazer. Mas ele talvez te deu 2 pernas em pleno funcionamento pra você levantar o bumbum do sofá e ir lá buscar. Então nós precisamos fazer essas releituras acerca da nossa vida. Caso contrário, a gente corre o risco de ficar uma história inteira no vitimismo. E aí deu ruim, porque se eu não consigo ajudar nem a mim mesmo, como que eu vou conseguir ajudar os meus pacientes? Eu me cobro muito em relação a isso. Eu sou muito exigente comigo. E só a minha família que sabe o quanto eu sofro quando eu sofro. Porque eu não quero. Porque eu quero trabalhar isso. Porque eu quero me desenvolver cada vez mais. Porque eu quero estar íntegra naquilo que eu faço. Porque não adianta nada eu chegar pro meu paciente e dizer que ele pode, que ele é capaz, e eu, dentro de mim, achar que eu não sou. E os meus pacientes conhecem isso de mim. Eles sabem o quanto eu falo, eu faço. E talvez isso sirva para eles se inspirarem também. E aí fica congruente. E aí eles veem e entendem que eu tô falando com congruência, com integridade e com uma energia favorável àquilo tudo. E aí flui. E aí dá certo. E aí chama sorte? Não, chama treino diário. É isso que chama. Então para de esperar a sorte. E assuma o banco do motorista, tá? Ah, não, mas é que meu marido decidiu que não era bom. A minha família achou que não era. A minha família acha que eu devo. Cara, vai assumir aí. Você já tem mais de 18, né? Já tá na hora de você começar a dirigir aí, a colocar a direção, ir pro banco do motorista da tua vida. Sai do banco do carona. Sai do banco do carona, porque se você tá no banco do carona, você vai pra onde quiserem te levar. E o propósito aqui é você ir pra onde você quiser. Não tem nada mais valoroso na nossa vida do que a liberdade, de você poder escolher aonde você quer ir. E poder se guiar para isso, se conduzir para isso. E esse é o meu convite para você, falando de autorresponsabilidade. Então decida para onde você quer ir, assuma aí o controle, assuma a direção do carro da tua vida, beleza? Depois disso, não adianta nada você estar com o controle na mão ali, com a direção na mão e não saber onde você quer chegar. Então você precisa ter uma estratégia. Decida onde você quer chegar. O que você quer ter aí na vida? Você quer ter agenda lotada? Você quer ganhar bem e trabalhar que nem a Fran 2 dias da semana? 3 dias trabalhar 2 dias? Não, atender, né? Porque eu trabalho todos os dias da semana, tá? Praticamente. Mas falando de atendimento, falando de clínica, você já mensurou quanto você quer ganhar? Quantos dias você quer trabalhar? Porque quando eu falo de agenda cheia, não tem nada a ver com encher a tua agenda de segunda a sexta até de noite. Não. É você encher a tua agenda no número de pacientes suficiente para te trazer a renda que você quer. Por isso que é possível, sim, você conquistar lá o que a gente trabalha dentro do Viver de Psico, que é os teus de 7 mil para mais, trabalhando de 2 a 3 dias na semana. Porque eu não falo, eu comprovo isso. É a nossa realidade aqui, né? E é possível, dá para fazer. Mas começa hoje e amanhã já tá assim? Claro que não. Tem caminho. Tudo vai ter caminho, beleza? Mas o caminho tá ali para ser percorrido. E quem percorrer o caminho vai ter sucesso. Olha que legal. Quem não percorrer, não vou dizer que não vai ter sucesso, mas talvez não vai ter o sucesso naquilo que gostaria. O que mais? Para nós encerrarmos. Ah, e aí depois que você decidiu onde você quer chegar, daí tem só uma coisa que você conseguir mesmo, assim, pra fechar. Não pare. Não pare até você conseguir. Simples assim. Acabou. Não pare até você conseguir. Porque todas as pessoas que conseguiram, elas só conseguiram porque elas não pararam. É ou não é? Mas aquelas que não conseguiram, elas não conseguiram por quê? Porque elas pararam. Porque elas desistiram. E uma frase muito forte pra mim é: só não chega quem desiste. Eu trabalho muito, muito forte isso com as pessoas que vêm para serem atendidas por mim, especialmente em relação ao concurso público, e eu tenho muitos pacientes que vêm com essa demanda. E a gente brinca muito com isso, do só não chega quem desiste, né? E se você não vai desistir, você vai chegar. E isso, o tempo que você vai levar para isso tá totalmente conectado com o quanto você vai se dedicar para isso. Simples assim.